Purim é a celebração do momento em que o Eterno acabou com os inimigos de Israel. Basta ler Esther no capítulo 9, como estão nos slides anteriores. Onde o cálice é cheio e transborda diante dos adversários. Pur significa sorteio. Purim, o plural, sorteios. É o que Haman sugeriu ao rei, né, o conselheiro Haman, para que fosse feito um sorteio e dali daquele sorteio se decidisse qual seria a data do extermínio dos judeus que estavam espalhados em todo o Império Persa. E Deus reverteu isso, como já foi visto, e o dia do extermínio dos judeus se tornou o dia do extermínio dos inimigos dos judeus. E essa festa, então, ela foi consagrada ao Senhor com o significado novo, tá? Com o significado do dia em que o Senhor acabou com os inimigos de Israel. E é uma celebração que durará durante todo o milênio, porque o Messias virá e o Messias salvará o seu povo do extermínio. Mas eles se adiantarão na celebração de Purim. O que eles celebrariam durante o milênio estarão celebrando durante a tribulação. A festa do milênio será uma festa que eles farão durante a tribulação. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Entretanto, meus irmãos, o que Apocalipse está narrando são os 1260 dias. Essa é a palavra que o Senhor dá em relação às duas testemunhas. Acabados esses 1260 dias, então a situação muda. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, depois desses 1260 dias, as duas testemunhas morrerão. Entretanto, não somente morrerão, como também ressuscitarão. E o seu cadáver, já passando para o próximo versículo, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Para quem tem dúvida em que cidade é essa, alguns podem pensar que é Roma, né? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. O estado espiritual da cidade é terrível, é um lixo, é pior do que aquilo que a gente já viu até hoje. Imaginem só, o que eles deveriam estar fazendo ali. E que cidade é essa? Onde também o seu Senhor foi crucificado. Obviamente que a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito é Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Enquanto as nações estão
contemplando a morte, contemplando os cadáveres, contemplando as duas testemunhas que foram derrotadas, o que Israel está fazendo? Os que habitam sobre a terra, e não é qualquer terra, vamos ver aqui o contexto, se alegram por causa deles, dos cadáveres mortos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Não confundam com Natal. O que se faz em Purim ainda hoje? Troca de presentes. Se entregam até mesmo presentes como comida, como alimento, e celebram juntos comendo aquele alimento. Mas por que eu estou insistindo que essa festa é Purim? Vejamos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Ao final da tribulação, toda ela, os 7 anos, todos sabemos, não é novidade para ninguém, festa das trombetas. Só é dito isso, então não sabemos mais nada. Sabemos sim. Sabemos que 1270 dias depois, Daniel fala sobre isso, e nós já estudamos Daniel, é o dia da expiação. É aquilo que normalmente eu comento. Quem conhece o Antigo, conhece com muito mais profundidade o Novo. Quem conhece as profecias, conhece Apocalipse. Quem não conhece as profecias, vai ter muita dificuldade com o Apocalipse e vai ficar deduzindo o que não está escrito no Apocalipse. Então, é o dia da expiação. 1290 dias é o dia da purificação e inauguração do templo. Está lá em Ezequiel. 1335 dias depois é a festa das trombetas. E aí tudo bate com o que está escrito em Daniel, quando entendemos simplesmente as festas. Tá, e Purim? Purim, se a gente pega aqui o dia da festa das trombetas e 1260 dias antes da festa das trombetas, cai em Purim. Não é coincidência. O dia em que eles estarão celebrando o livramento da morte, o dia em que eles estarão celebrando que não são mais subjugados ao inimigo, é justamente o dia onde é aberto o 7º selo, que são as 7 taças, que serão derramadas todas de uma vez. Muitos morrerão, mas os remanescentes, estes, só serão remanescentes porque crerão no Messias de Israel. E todo Israel, ou seja, todos esses que serão os remanescentes, todo Israel será salvo, será guardado sobre os próximos 1260 dias. Se cumprirá o que diz Mateus 24, será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, todo o mundo passou por uma grande tribulação que destruiu todo o mundo. Mas Noé e sua família foram guardados pelo Senhor. É o que acontecerá nesses dias. É o que será o cumprimento de Daniel, de Mateus 24, de Jeremias, de Apocalipse. E assim encerramos o ensino sobre Purim, o ensino sobre Esther, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.